Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara libera voto remoto para acelerar a aprovação da PEC do estouro. E Justiça autoriza a compra de blindados pelo Exército. Veja agora no Jornal da Record. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O motorista que atropelou e matou uma ciclista na capital paulista em 2020 vai a júri popular. A decisão foi tomada nessa quarta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O repórter Pedro Leão tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Leandro. Todos que acompanham o Jornal da Record. Em decisão unânime, 3 desembargadores negaram o recurso da defesa e mantiveram a decisão de levar José Maria da Costa Júnior a júri popular. A acusação é de homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. O atropelamento aconteceu em novembro de 2020, na zona oeste de São Paulo. Segundo as investigações, José Maria estava alcoolizado quando atropelou e matou a ciclista Marina Arcó, de 28 anos. Em seguida, ele fugiu sem prestar socorro. A data do júri ainda não foi marcada. O réu pode recorrer da decisão em liberdade. Leandro? Eu fiz uma reportagem sobre esse caso, um absurdo. Obrigado, Pedro Leão, falando ao vivo de São Paulo. Agora a gente fala da greve do metrô em Belo Horizonte, que entrou no segundo dia. A Justiça determinou que o metrô funcione com escala mínima durante a paralisação. A Virgínia Nalon tem as informações sobre isso para a gente. Virgínia, boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite para você. Segundo a decisão do presidente do TRT, o desembargador Ricardo Antônio Morhalen, os trens devem rodar 100% deles nos horários de pico, 70% nos demais horários. O sindicato da categoria disse ainda que não foi notificado dessa decisão. Com a paralisação dos trens, os ônibus que já ficam lotados nos horários de pico ficaram sobrecarregados. Segundo a BH Trans, o movimento nas estações aumentou 40%. Os metroviários querem a suspensão do leilão que vai vender a Companhia Brasileira de Trens Urbanos num processo de privatização que está marcado para o dia 22 de dezembro. Leandro. Obrigado, Virgínia. Boa noite. De Minas Gerais, a gente vai para o Rio de Janeiro porque a polícia prendeu 7 integrantes de uma quadrilha especializada no golpe do falso sequestro. O Pedro Paulo Filho explica para a gente como funcionava isso. Boa noite, Pedro. Oi, Leandro. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a polícia, os suspeitos ligavam para as vítimas dizendo que estavam com um parente delas. Em seguida, exigiam pagamentos em dinheiro. Normalmente, as transferências eram feitas via Pix. A polícia chegou até esse grupo depois da denúncia de uma família que havia caído no golpe. As prisões foram realizadas na comunidade da Rocinha, na zona sul aqui da capital, e em 2 cidades da região dos Lagos. Segundo as investigações, 4 presos que estão num dos presídios do complexo de Bangu também participavam do esquema. Nesse caso, eles eram responsáveis por fazer as ameaças por telefone. A polícia instaurou um inquérito para tentar descobrir quem são esses presos. Leandro. Valeu, Pedro. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a compra de blindados italianos pelo Exército Brasileiro. O Matheus Escavazini tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite, Leandro. O Superior Tribunal de Justiça derrubou a liminar da Justiça Federal que tinha determinado a suspensão das negociações. A decisão foi da presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Para ela, a compra dos equipamentos faz parte de um projeto de longo prazo e o pagamento será feito ao longo de 17 anos. O plano de renovação da frota do Exército prevê a compra de 98 blindados italianos no valor total de 3 bilhões e 300 milhões de reais. O governo federal tem até esta quinta-feira para empenhar o pagamento de R$ 1 milhão, o que vai formalizar o contrato. Leandro. Obrigado, Matheus. Daqui a pouco eu volto com você aí de Brasília, tá? O Banco Central americano elevou a taxa básica de juros ao maior nível desde 2007. O aumento foi de 0,5 ponto percentual. Agora, os juros no país flutuam entre 4,25% e 4,5%. Ao contrário do Brasil, a taxa básica de juros não é fixa nos Estados Unidos. O presidente do Banco Central americano ainda alertou que os juros podem subir mais para combater a inflação.
A OMS anunciou que as emergências globais de saúde devem acabar no ano que vem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a expectativa é de que a pandemia da Covid-19 termine em 2023. O vírus deve permanecer ativo e a população mundial terá que conviver com a doença. Um comitê de especialistas vai se reunir em janeiro para determinar os critérios que vão definir o fim da emergência internacional. A situação mundial da varíola dos macacos também vai ser discutida. As infecções por Covid-19 dispararam na China. Mesmo assim, o país anunciou nesta quarta que parou de contar os casos assintomáticos. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem os detalhes. Segundo as autoridades chinesas, a contagem das pessoas sem sintomas não faz mais sentido, porque os testes deixaram de ser obrigatórios. Na terça, o país tinha registrado cerca de 7.000 infecções. Com a nova contagem, os casos foram para cerca de 2.000 nesta quarta. A China abandonou a política de Covid-0 em meio a protestos em várias cidades e o retrocesso na economia. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, a disparada dos casos de Covid começou antes da redução das restrições. Milhões de idosos não tomaram vacina. A capital, Pequim, é a mais afetada, com cerca de 1.000 novos casos nesta quarta. O número ainda baixo em comparação com os 18.000 registrados aqui na capital japonesa. De Tóquio, Silvia Kikuchi. Obrigado, Silvia. O Irã foi expulso de um grupo da ONU que discute a situação das mulheres no mundo. A decisão foi tomada depois de pressão dos Estados Unidos. Foram 29 votos a favor e 8 contra, incluindo Rússia e China. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Irã tem políticas contrárias aos direitos das mulheres, situação que se agravou com a onda de protestos após a morte de uma jovem sob custódia da polícia. Um barco de pequeno porte que transportava imigrantes ilegais afundou no Canal da Mancha. Pelo menos 4 pessoas morreram. Equipes de resgate e a Marinha dos dois países ainda buscam por desaparecidos. Pelo menos 43 refugiados foram resgatados vivos. O grupo tentava chegar ao Reino Unido pelo canal que divide a Inglaterra da França. Mas a ventania, em meio ao frio intenso, acabou virando o barco. Fórmulas caseiras usadas para a limpeza doméstica podem trazer riscos para a saúde. Água sanitária com detergente, por exemplo, é uma mistura perigosa. O alerta é do Conselho Federal de Química. Para tirar uma mancha no piso do banheiro, a fórmula veio de uma amiga. Misturar água sanitária, detergente e vinagre e lavar com água quente. Mas o resultado... Eu comecei a me sentir muito mal, com pequena tosse. Aí eu respirei um pouco para fora, voltei. E aquilo não passou, até que minha pressão caiu e eu tive um desmaio e voltei. Aí eu comecei a ficar com uma falta de ar. Muita gente faz como a Amanda e segue conselho de amigos ou leva a sério as fórmulas infalíveis que aparecem na internet envolvendo a mistura de produtos de limpeza. Foi por isso que durante a pandemia houve um aumento de cerca de 30% nas intoxicações. O Conselho Federal de Química e as indústrias de limpeza lançaram um alerta. As misturas podem causar graves problemas de saúde. A mais perigosa é a de detergente com água sanitária, porque libera vapor de cloro e pode causar danos à saúde. Pior ainda, se tiver calor. Você pode ocasionar esse risco, né? Essa intoxicação, problemas de pele, dermatite, uma internação hospitalar. Então, assim, isso vai depender, como a gente falou, da concentração. O risco é ainda maior no caso dos detergentes de produção caseira, aqueles vendidos sem rótulo. Já ocupam 22% do mercado doméstico e 18% da limpeza de prédios e empresas. Você pode ter uma falsa sensação de uma economia, porque em geral eles têm um preço mais barato, porém você não sabe o que tem dentro. Por causa da intoxicação causada pela mistura que fez, a Amanda quase perdeu uma sonhada viagem para os Estados Unidos.
Ainda bem que a minha viagem era na segunda-feira à noite e isso aconteceu domingo à noite. E aí segunda-feira eu já estava liberada. E hoje você, óbvio, faz a mesma mistura para limpeza? Não, hoje eu não faço a mesma mistura para limpeza, para evitar essa intoxicação. O presidente eleito Lula participou da posse de Bruno Dantas como presidente do Tribunal de Contas da União em Brasília. Lula passou o dia em reuniões para negociar o comando de ministérios. O clima na posse do presidente do TCU, Bruno Dantas, foi amistoso, com o encontro de integrantes do futuro e do atual governo. Além do presidente eleito Lula, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também esteve presente. Bruno Dantas condenou os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília na segunda-feira, dia em que o presidente eleito Lula foi diplomado. Não é patriota quem prega violência, quem destrói o patrimônio público ou privado, quem agride ou fere terceiros por diferenças ideológicas, quem se arma para derramar o sangue de seus patrícios. Depois de participar da posse, o presidente eleito seguiu para o hotel onde está hospedado. Lula se encontrou com o empresário Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar e atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Fontes afirmam que o empresário foi convidado para comandar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Lula também conversou com Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara. Os dois teriam feito um acordo para acelerar a votação da PEC do estouro, que vai possibilitar o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família em troca do Ministério das Cidades. Já Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, até agora não sabe se ficará com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Há uma grande disputa dentro do PT por esta pasta. Hoje, o futuro ministro de Relações Exteriores anunciou a diplomata Maria Laura da Rocha para a Secretaria-Geral do Itamaraty. Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo. Em entrevista coletiva, Mauro Vieira confirmou a retomada de relações com a Venezuela, liderada pelo ditador Nicolás Maduro, suspensas no governo de Jair Bolsonaro. O Senado americano aprovou nesta quarta-feira a nomeação de Elizabeth Bagley como embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Ela foi indicada pelo presidente Joe Biden há quase um ano. Bagley vai assumir um cargo vago desde julho do ano passado. A nova embaixadora destacou que vai trabalhar no combate às crises ambientais. A PEC do estouro vai poder ser votada pelos deputados de maneira remota para acelerar o andamento da proposta na Câmara. O Matheus Escavazini está de volta ao vivo de Brasília com a gente, com mais informações. Matheus, é com você. Leandro, essa votação à distância deve facilitar a análise da proposta no plenário da Câmara. A medida acontece logo após o encontro entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente eleito Lula. Deputados aliados do novo governo defendem a votação ainda nesta quinta-feira. Mas a negociação de ministérios e o julgamento do orçamento secreto no STF podem adiar essa votação para a semana que vem, a última antes do recesso de fim de ano. Mais de 60 deputados já se inscreveram para discutir a proposta. O relator da PEC, deputado Elmar Nascimento, ainda procura alinhar e negociar o texto com as bancadas. Aliados do governo Bolsonaro estudam pedir emendas para diminuir o prazo e valores previstos na proposta aprovada no Senado. Leandro. Obrigado, Matheus. Daqui a pouco a gente volta de Brasília. O ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou a liberação de recursos da pasta que estavam bloqueados. Os valores haviam sido congelados para o governo cumprir o teto de gastos. E até o final dessa semana nós teremos uma medida provisória que abrirá espaço no orçamento da educação, permitindo a total liberação dos 2 bilhões do financeiro até o início da semana que vem, ou seja, não teremos mais o bloqueio financeiro e o desbloqueio parcial aí do orçamento. Ainda não temos esse número, estamos esperando a economia calcular, mas já temos uma sinalização de que todas aquelas políticas essenciais para o Ministério da Educação serão garantidas até o final do ano, em especial a política do livro didático. Algumas das principais empresas públicas brasileiras registraram forte queda na Bolsa de Valores depois que a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança na lei das estatais. A alteração, que ainda precisa ser confirmada no Senado, permite a indicação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Mais do que isso,
Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, ela abre caminho para a interferência política nas empresas públicas. A Petrobras chegou a cair mais de 10% e fechou o dia com forte desvalorização. O Banco do Brasil também operou em baixa ao longo do dia e terminou a quarta em queda. Muita incerteza, então esses números fortes acabam sendo um número de atenção. A gente tem que lembrar que assim, as estatais Petrobras, Banco do Brasil, somadas, elas têm um peso aproximadamente de uns 12% do índice Bovespa. O dólar teve leve queda e fechou cotado em R$ 5,30. O Ibovespa fechou em alta de 0,20%. O projeto que altera a lei das estatais, aprovado na Câmara, reduz de 36 meses, ou seja, de 3 anos, para 30 dias, ou seja, 1 mês. O tempo para que o indicado que participou de atividades partidárias ou equipes de transição de governo possa assumir cargo de direção de empresa pública ou se tornar membro de conselho administrativo. O texto foi aprovado pelos deputados federais com ampla maioria, 314 votos favoráveis a 66 contrários, e segue agora para análise do Senado. Depois, se aprovada, a mudança no texto ainda tem que ser sancionada pelo presidente. A medida facilita a ida de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES, como anunciado pelo presidente eleito Lula, e abre espaço para outras indicações. O problema todo é que se fez uma lei de ocasião para beneficiar uma pessoa especificamente. E, também ao que me parece, existe um preceito constitucional, que é o quesito da chamada impessoalidade, em que a gente não pode fazer uma lei para beneficiar uma pessoa específica. Logicamente que abre a porta para que outros políticos eles sejam indicados para outros cargos em instituições financeiras, empresas estatais. Na avaliação deste analista, a alteração da lei é vista com receio, porque pode facilitar a interferência política nas empresas públicas. O maior medo no mercado é o médio prazo, como essa conta vai chegar, quando essa conta vai chegar e como vai chegar. Então isso preocupa bastante no médio prazo ali. No curto prazo ainda é muito cedo para a gente falar, mas, de novo, tudo que está indicando é que aquele discurso Lula paz e amor, né, o Lula pró-mercado, pelo discurso dele, não está se concretizando. O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e alguns aliados por ataques contra as eleições. Vou chamar mais uma vez o Matheus Scavazini de Brasília, que tem os detalhes para a gente. Matheus. Leandro, além de Bolsonaro, também serão investigados o ex-ministro Braga Neto e vários aliados. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a apuração foi aberta para analisar atentados contra a democracia, porque existem indícios de que os suspeitos atuaram juntos na disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, responsável por aceitar a ação, deu prazo de 5 dias para que os investigados apresentem a defesa. Eles, até o momento, não se manifestaram. Leandro. Tá certo, obrigado. Boa noite. Agora sim, Matheus. A polícia tenta identificar a quadrilha que invadiu uma empresa de segurança em Campinas, no interior de São Paulo. Pelo menos 50 armas, munições e coletes à prova de balas foram levados pelos criminosos. A quadrilha teve pouca dificuldade para invadir a empresa de segurança. Durante a noite, não havia vigilante no local que guardava armas e munição. Eles usaram um alicate grande para cortar cadeado, cortaram grades, quebraram parede e cofre. A empresa que presta serviço de vigilância e escolta armada ainda não contabilizou tudo que foi levado, mas já sabe que os criminosos furtaram dezenas de armas, entre revólveres, pistolas e espingardas, além de coletes à prova de balas e muita munição de vários calibres. Um representante da empresa foi ouvido na delegacia. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que foi o último a deixar o prédio ontem às 9 da noite e que acionou o sistema de segurança. O monitoramento acontece à distância, mas nenhum dispositivo funcionou e o alarme não soou. Antes de invadir o prédio, os suspeitos quebraram as lâmpadas e cortaram o cabo de energia que alimentava o circuito de gravação de câmeras. Em crimes como esse, geralmente tem alguém que já conhece a empresa, a dinâmica da empresa, se tem segurança.
Há pouco mais de 2 meses, também em Campinas, uma quadrilha invadiu uma transportadora e furtou quase 50 pistolas. 7 criminosos que sabiam exatamente onde estava o armamento no galpão participaram do assalto. Até agora, ninguém foi preso nos 2 crimes. Adolescentes têm se reunido em grupos para cometer assaltos nas ruas de São Paulo, muitas vezes de forma violenta. O roubo qualificado é responsável por 36% das internações de menores de idade na Fundação Casa. O que mais surpreendeu a Marina na hora do assalto? Os autores. Estava muito escuro, mas eles pareciam ser menores mesmo, não pareciam ser adultos. Os adolescentes fazem parte da chamada Gangue do Tapa. Foi o que disse um deles ao delegado após ser detido. Eles vão mudando a maneira de que atuam com violência e dão as denominações próprias. Ele mesmo que denominou se pertencer a essa gangue do tapa. São meninos que se juntam para cometer crimes. As vítimas são motoristas, pedestres ou motociclistas. O adolescente que assaltou a Marina agora faz parte de um percentual expressivo de internos aqui da Fundação Casa, aqueles que cometem roubo qualificado. Esse tipo de crime é o responsável por quase 36% das apreensões de menores de idade em São Paulo, só perde para o tráfico, com 41%. As apreensões por roubos e furtos têm crescido. Na comparação entre os meses de dezembro de 2022 com o mesmo período do ano passado, há um aumento de 17%. Quase todos os internos são homens, 72% são negros. Ele é um jovem com algum grau de desestrutura familiar, um grau normalmente significativo de desestrutura familiar, que não tem um suporte, não tem uma rede de apoio, e normalmente é um jovem com o qual o Estado e a sociedade já falhou com ele em vários aspectos. Para Marina, está difícil se livrar do trauma. Dá raiva, mesmo sendo menor de idade, eram minhas coisas, eu lutei para conquistar e simplesmente foram levadas. Uma nova ferramenta de segurança nas transferências via Pix vai ajudar no combate a crimes e fraudes. A partir do ano que vem, o Banco Central vai monitorar todos os CPFs e CNPJs das contas que recebem dinheiro. Em caso de transação para contas identificadas como de laranjas, o documento do responsável será bloqueado. A medida deve facilitar a devolução de valores transferidos de forma ilegal, principalmente das contas de vítimas de golpes e sequestros. Para quem nunca tinha caído num golpe, perder quase R$4.000 foi um trauma. Eu fiquei assim desesperada, liguei depressa para o meu marido para falar e aqui eu caí no choro. O golpista se passou pela filha dela em um aplicativo de mensagem. Foram 2 transferências via Pix que saíram em menos de meia hora da conta do marido. Quando percebeu o golpe, já era tarde. Ela ainda não conseguiu receber o dinheiro de volta. Fomos no banco, o meu marido falou com o gerente e tudo e passou os dados da conta para ele, mas já não tinha nada, foi rápido. Para dificultar os crimes, a partir do ano que vem, um mecanismo do Banco Central vai monitorar e até bloquear os CPFs de donos de contas suspeitas, usadas pelas quadrilhas para receber dinheiro. As instituições financeiras poderão marcar contas de laranja, ou seja, esse CPF aparentemente está vinculado a uma conta que é ponte para a prática de crime, de forma a impedir que esse CPF ou um CNPJ, porque há também contas de pessoas jurídicas que são abertas para isso, abra novas contas. A intenção do Banco Central com essas medidas é atualizar o mecanismo do Pix não só com critérios mais rigorosos, mas aumentar a eficácia no sistema de devolução de recursos que foram alvos de fraude. Segundo o advogado, 5% do dinheiro de golpes e crimes feitos com Pix são devolvidos atualmente. As novas ferramentas devem aumentar esse percentual, além de contribuir com a segurança das vítimas. É um crime que muitas vezes é praticado por meios muito violentos. A pessoa é sequestrada, a pessoa é obrigada a abrir o aplicativo, às vezes a pessoa nem tem o aplicativo no celular, ela é obrigada a baixar, está cada vez mais sofisticado. Então, além também da recuperação do recurso, tem toda essa forma de coibir a própria prática do crime, que é traumatizante. Como tem gente ruim, fiquei muito triste, muito.
Em apenas 24 horas, pelo menos 3 caminhoneiros foram vítimas de criminosos no Rio de Janeiro. Um dos assaltos terminou com um tiroteio intenso entre ladrões e policiais. O carro usado pelos criminosos ficou com as marcas do confronto. O alvo dos assaltantes era esse caminhão que transportava peixe. Desconfiados, os policiais deram sinal de parada ao grupo. Em seguida, começou o tiroteio. Ele estava roubando os pertences das pessoas que passavam e eu passei na hora errada, no lugar errado. 3 criminosos fugiram e um foi morto. Segundo a investigação, o homem que não resistiu é Robson Andrade, um dos principais ladrões de cargas do Rio de Janeiro. O tiroteio aconteceu na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, ao lado do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O local também fica perto do Complexo da Maré, região dominada por facções criminosas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo menos 10 roubos de carga são registrados por dia. Na maioria das vezes, o crime acontece em rodovias e perto de comunidades, para facilitar a fuga dos criminosos. Os caminhões que levam alimentos são os mais procurados. É que os produtos perecíveis são mais fáceis de vender e difíceis de serem rastreados. Vai chegar um momento em que as transportadoras, eles vão parar, porque eles não estão aguentando. Já tem várias empresas que não vêm para o estado do Rio de Janeiro trazer carga porque não aguentam. Nas últimas 24 horas, outros 2 motoristas foram vítimas de criminosos. Na Baixada Fluminense, um caminhão tombou depois de ser perseguido por assaltantes na rodovia Washington Luiz. Pouco tempo depois, esse outro motorista, que prefere não se identificar, foi encapuzado, sequestrado e perdeu o caminhão. Antigamente o roubo era só pela carga. Agora já está praticando o roubo pelo o veículo sem carga nenhuma. A França venceu o Marrocos por 2-0 e pela segunda vez seguida vai disputar uma final de Copa do Mundo. No domingo, franceses e argentinos se enfrentam em busca do tricampeonato mundial. Uma final grandiosa e inédita nos 92 anos de história das Copas. A França decide o título pela 4ª vez, a Argentina pela 6ª. As duas seleções lutam pelo tricampeonato. Messi liderando os argentinos, Mbappé os franceses. Os dois estão empatados na artilharia da Copa com 5 gols. Se vencer domingo, a França será bicampeã seguida e vai repetir as façanhas que a Itália conseguiu em 1934 e 38 e o Brasil em 1958 e 62. Roberto Tomé, de Alcor, no Catar. Obrigado, Tomé. Ainda sobre o Catar, foi revelada a causa da morte de um jornalista americano que cobria os Jogos da Copa. Segundo a mulher de Grant Wall, ele sofreu um aneurisma de aorta, artéria que sai do coração. O problema de saúde não foi detectado em exames recentes. Dias antes de sofrer o mal súbito, o jornalista afirmou que estava com uma tosse forte, mas não foi apontada nenhuma ligação da morte com a Covid-19. Olha essa agora. Para terminar a edição de hoje, um convite para você diminuir o passo no metrô e aproveitar uma exposição de graça na Zona Leste de São Paulo. O painel Inter-Relação entre o Campo e a Cidade, do artista plástico Aldemir Martins, ganhou uma experiência imersiva. Partes da obra saltam das paredes para o piso da estação do metrô, ganhando novas perspectivas. A instalação recebeu o nome de Sementes do Futuro. A exposição inclui um ensaio fotográfico produzido por jovens artistas do bairro União de Vila Nova. São 12 painéis fotográficos clicados pelos moradores do local, que já foi um grande aterro sanitário. A exposição é gratuita e fica até dia 15 de janeiro na estação Tatuapé do metrô de São Paulo. Bonito, né? O Jornal da Record termina aqui. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite e a gente se vê.